Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus, na sua infinita misericórdia, na grandeza da sua compaixão, chegue até você através dessa programação. Porque nessa programação nós temos testemunhos vivos de que Deus é o mesmo, que Ele não mudou a sua maneira de ser. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro, porque Ele simplesmente é o mesmo. Agora, talvez você que está nos assistindo nesse momento, você esteja com a sua vida arruinada, literalmente arruinada, destruída, esfacelada. Foi um casamento que foi desfeito, depois de anos de convivência amorosa, de respeito, de amor, de companheirismo, de repente a outra traiu você. Você está aí traída ou traído. E você está sem chão. Você não sabe o que fazer. Você está simplesmente, totalmente desorientado. Então, se essa é a sua situação, ou se você está doente, enfermo, a sua doença é incurável, os laudos médicos, os exames dizem, olha, não há mais jeito para você. Talvez seja essa a sua situação. Ou talvez você esteja perdido por conta da bebida, por conta das drogas, por conta do desemprego, por conta da fome, enfim. São N casos de N pessoas que neste exato instante estão vivendo um pedacinho do inferno. E nós estamos aqui para mostrar o caminho. E nós estamos aqui para apontar para você para onde você deve andar, para onde você deve seguir. Porque os testemunhos por si só falam de que a direção da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, mudou a vida de muita gente, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o que mais chama a atenção é a pessoa dizer, puxa, como é que eu posso sair dessa situação? O que eu tenho que fazer? O bispo, por favor, me diga, o que eu tenho que fazer para me ver livre dessa situação calamitosa? Você vai ver agora o caso de uma mulher que estava para ser condenada pelo tráfico, ou melhor, pelo julgamento dos bandidos, dos maus elementos. Ela estava diante do tribunal do crime e ela
não tinha saída. Ela não tinha saída. Ela não tinha outra saída. Mas mesmo ali, naquela situação entre a vida e a morte, sua vida por um triz, ela invocou o Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor existe, me mostra um caminho, me dá uma dica, me estende a mão agora, porque o Senhor não pode nem me ouvir daqui a pouco, tem que ser agora, porque senão eu vou ser condenada e morta. Ela estava desesperada. Mas o Altíssimo ouve a voz de todos, literalmente todos, os que o invocam com sinceridade. Não importa se a pessoa é espírita, espiritualista, macumbeira, feiticeira, católica, evangélica, budista, muçulmana, judia, não interessa a religião da pessoa, não interessa se ela é bandida ou é mocinho, não interessa se ela é heterossexual ou homossexual, lésbica, não importa a sua situação. O que importa é que você é gente, está sofrendo e tem que sair dessa situação, senão você morre. Nós vamos assistir a situação desta mulher que vai mostrar para você que Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Nós vamos mostrar com fatos o que depois nós estaremos mostrando através da palavra de Deus e vendo como combina o desespero com aqueles que invocam o Deus vivo e foram libertos das suas situações difíceis. Por favor, preste atenção no caso dessa senhora. Você, por favor, aumente o seu volume aí do seu receptor para que você não perca nenhuma só das suas palavras. Por favor, pode ir em frente aí com o testemunho. Meu nome é Flávia Cristina, tenho 43 anos, eu nasci em Itapevi. Com 9 anos de idade eu já comecei a olhar carro numa feira. Eu trazia o resto da feira e um dinheirinho de que eu olhava o carro. E como eu precisava levar as coisas para casa, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha essa obrigação por ser irmã mais velha, daí nasceu já a prostituição, onde os homens mais velhos aproveitavam e abusavam daquela minha inocência, abusavam da situação que eu acabava contando, né? E eu fazia isso em troca de alimento, troca de comida. Isso eu fiz muito tempo, 14, 15, 16, 17 anos. Até os 17 anos eu fiquei saindo com homens bem mais velhos, tipo 30 anos mais velhos. Meu padrasto achava tão natural aquilo que eu estava fazendo, que eu cheguei de madrugada e ele perguntou assim para minha mãe: o que a Flávia trouxe hoje? Então para mim foi uma infância triste mesmo, sabe? Parece que ninguém se preocupava comigo. Daí conheci as drogas, comecei a ficar meio que dependente daquele vício, comecei a usar todos os dias. Foi onde foi chegando no fundo de poço. Eu usava cocaína e maconha, mas a cocaína era mais, porque como eu nunca fumei cigarro, então a maconha era mais de vez em quando. Agora a cocaína já fazia parte do meu dia a dia. Nisso eu já tinha 2 filhas, então eu deixava minhas filhas com a minha mãe. Muitas das vezes não voltava, 3, 4 noites, minha mãe preocupada comigo. E eu simplesmente curtindo o mundo. Então ali eu comecei a usar mais drogas, comecei a administrar o tráfico. Chegou um gerente que cuida de distribuir para os aviãozinhos e tal. Então eu me envolvi com esse gerente, me envolvi com ele. Ali foi quando eu fui presa, e por causa dele, porque ele foi preso com bastante arma e tal, e eu fui querer defender ele, acabei que fui presa também. Como eu peguei 3 meses, ele 15 anos, eu saí primeiro. Então eu saí e continuei na vida errada e ele preso. Então eu comecei a envolver com outros homens, que era também do tráfico. Então acabou que ele lá na cadeia ele ficou sabendo. Foi onde, nesse momento em diante, que foi pedido para mim ir para o Tribunal do Crime. Eles fizeram a pergunta, na verdade: você é mulher de fulano? Eu falei: sou. Quando eles fizeram essa pergunta, eu sabia que eles tinham descoberto a minha traição. E você está saindo com outro fulano? Eu falei: estou. Então agora você vai sentar aqui, a gente vai ligar pro seu namorado e vamos saber o que ele quer que a gente faça.
Então eu comecei, na minha mente, abaixei minha cabeça, eu não conseguia nem chorar, porque era tanto medo, a minha alma nem estava mais ali, eu acho. Daí, não sossegados, eles disseram, vamos ligar mais uma vez, né, porque tentamos só uma. Daí tentaram a segunda vez e também ele não atendeu. Daí foi quando começou na cabeça deles, eu falei, então vamos a gente pensar, o que a gente faz? Daí tinha um martelo, daqueles que batem em caminhão, acho que em pneu de caminhão, bem gigante assim. Tava do meu lado esse martelo. Eles falaram assim, um deles falou assim, vamos quebrar o joelho e os cotovelos dela e tá bom. O outro falou assim, não, dá só um tiro na cabeça que ela morre rápido e não vai dar trabalho, ela não vai gritar, nada. Daí o outro falou assim, não, vamos cortar o cabelo, vamos deixar ela careca. Só isso, só careca não, é pouco. Então eles ficavam brigando entre si para ver o que faziam. Então, daí, e eu fiquei ali orando a Deus, eu já estava clamando a Deus porque eu sabia que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, se eu morrer, o Senhor cuida das minhas filhas para mim. E eu queria só uma chance de ter a minha alma salva. Daí eles começaram a conversar entre eles e começaram a ligar para esse meu namorado para ver o que ele queria, né, que fizessem comigo. Ele não acordou naquela noite. Deus ouviu o meu clamor, sem eu merecer, porque eu estava ali por justiça, eu merecia estar. Não foi uma injustiça, não foi alguém que plantou, foi eu que fiz. Eu plantei aquele momento e estava ali pagando, eu tinha essa consciência. E eles falaram, então amanhã a gente continua, porque como o rapaz não atendeu, amanhã a gente continua, né, esse debate. Daí ele abriu aquela porta. E eu vi aquela luz, eu não acreditava que eu estava vendo aquela luz, que eu pensei que eu nunca mais ia ver. Uma vizinha de cima, que gostava muito de mim, falou assim, vamos, eu te levo no seu pai. Só que eu tinha que entrar no porta-mala do carro, porque todos os traficantes estavam na rua, guardando a minha casa, para ver se eu saía, que eu não podia mais sair dali. Só saía amanhã, no outro dia, quando eles fossem me buscar. Então eu me enfiei no porta-mala e assim que eu cheguei na casa do meu pai. Me ajuda aqui agora, eu preciso do senhor. Dali eu fiquei 15, 20, eu não lembro, mas quase um mês. Ali me bateu uma depressão, me bateu um estado de pânico. Porque eu achava que eles estavam atrás de mim, que eles tinham me achado, que ele viu onde eu tinha ido, que eles estavam ali na porta para me pegar. Então eu vivi um tormento, Eu sonhava, tinha pesadelo. Foi bem triste. Essa passagem para mim foi meu fundo de poço. Então foi no momento em que eu fiz um voto com Deus. Ali eu falei, meu Deus, se o Senhor me deixar voltar para casa em paz, e eu continuar, se o Senhor deixar eu viver, que nenhum desses homens me vê mais, eu prometo que eu largo todo esse mundo e volto para o Senhor. Daí eu peguei e falei, pai, eu vou voltar. Você é doida, você é louca, filha, eles vão te matar. Eu falei, pai, eu não vou viver assim, fugida, com esse espírito de medo, minha filha lá, ou eu vou morrer agora, eles vão me achar e me matar, ou eu vou viver. Aí começa uma nova vida a partir de agora. E foi o que aconteceu. E desse dia em diante, nunca mais, até o dia de hoje, eu nunca mais vi nenhum daqueles homens. Nem passando perto de mim, eu nunca mais vi. Deus cumpriu a parte dele, então eu cumpri a minha parte. A Igreja Universal foi o ponto de contato entre Deus e eu. Foi a minha mãe acolhedora. Foi aonde, quando eu cheguei na igreja, que eu vi o altar, eu ouvi a voz de Deus falando, filha, aqui é o seu lugar. Eu escutei essa voz. Então eu nunca mais saí. É como o filho pródigo. Deus abriu os braços e não quis saber o que eu fiz, que foi injusto, foi ingrato, mas Deus não pensou em nada disso. Simplesmente abriu os braços. E quando eu cheguei, aquelas obreiras me abraçando, parecia uma festa. As obreiras pareciam os anjos. Começaram a me acolher, me abraçar de uma forma que é impossível não ser feliz dentro da Igreja Universal. Larguei tudo, todo vício, de todas as maneiras, de beber, de prostituição, de fumar, de tudo. O primeiro passo foi o batismo nas águas, foi o primeiro passo. Então, nesse processo, foi buscando o Espírito Santo, foi me livrando do meu eu,
das pequenas coisas para poder Deus habitar em mim. Nesse dia foi numa quarta-feira, às 18 horas, que eu cheguei, assim, eu estava triste, né? Eu falei assim, meu Deus, falta algo em mim, né? Eu preciso tanto do Teu Espírito, porque eu preciso ser feliz 24 horas, não ser feliz só quando está buscando. A gente vai na quarta, no domingo, busca, sente e vai embora. Então eu quero ser feliz todos os dias, meu Deus, todo momento, acordar feliz, com problema ser feliz, com dificuldade ser feliz. Então nessa quarta-feira, daí eu recebi o Espírito Santo, foi o dia assim mais maravilhoso da minha vida. Naquele dia eu me senti completa, me senti, assim, eu queria falar de Jesus para todo mundo, contar o que aconteceu comigo, né? Daí eu saí falando para minha família, meus amigos, para todo mundo. Eu queria contar aquela experiência maravilhosa que aconteceu comigo. A partir daquele momento, começou uma nova etapa na minha vida, que foi tudo por etapas. A partir do Espírito Santo foi uma nova etapa. Foi um dia maravilhoso, o melhor de todos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, daí tudo foi diferente. Porque a minha mente mudou. Eu comecei a olhar o mundo diferente, com novas oportunidades. Deus começou a colocar pessoas no meu caminho para me abençoar. Ele colocou uma profissão no meu coração que eu amo, que eu sou corretora de imóveis e eu amo essa profissão, amo ajudar as pessoas, realizar sonhos. Hoje, assim, quando uma pessoa compra uma casa comigo, ela chora, me abraça, diz que eu abençoei ela. Então, para mim é uma realização. Deus me guiou em tudo, tanto na profissão, como mãe para criar minhas filhas direitinho, porque elas não tinham pais, né? Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher realizada em todos os sentidos. Não diferente das outras mulheres em sentido de problemas, situações difíceis, mas hoje eu tenho a paz para resolver, eu sei que vai dar certo, não importa quando e como, eu sei que vai dar, essa certeza ninguém me tira, vai dar certo, é hoje, é amanhã, vai dar. A Igreja Universal é a minha primeira mãe, né? Antes da minha mãe biológica, ela é minha mãe, porque a Igreja Universal ela me acolhe. Ela me acolheu no momento mais difícil da minha vida. A minha mãe da fé, que é universal, ela nunca me julgou. Eu nunca fui julgada dentro da Igreja Universal. E eu creio que eu vou ter condições, estou lutando para isso, para abrir milhões de igrejas no mundo inteiro, para ajudar outras pessoas, para muitas Flávias renascer da cinza e ter outra chance, como eu tive. Fabuloso o testemunho da Flávia, né? Mas mais fabuloso é o que Deus faz na vida das pessoas que chegam no fundo do poço. As pessoas que dizem não tem mais jeito para mim. Mas quando essas pessoas chegam no fundo do poço, elas não têm para onde olhar. Elas não podem olhar para o lado porque sabem que aquilo tudo ali é úmido. Elas não têm porta de saída. Elas só têm um jeito, só tem uma solução. Quando se chega no fundo do poço, só se pode olhar para o alto. E quanto mais fundo for o poço, mais alto a pessoa clama. Com mais força, com mais intensidade, ela clama, porque ela precisa ser ouvida, senão ela vai morrer ali. E é assim que é o clamor. Você sabe que o diabo pega a verdade e transforma em mentira. Ele usa a verdade para enganar, para iludir, para fazer as pessoas serem destruídas. Deus pega a mentira de vida, Deus pega o destruído, Deus pega o que está abatido, caído, destruído, cansado, desgraçado. E a obra do diabo é essa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus pega a pessoa que está quase que morta e faz dela uma nova criatura, que é o que está escrito na palavra dele. Veja só esse texto sagrado se não combina perfeitamente com o caso da Flávia. Olha só o que diz o texto sagrado. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Quer dizer, a Flávia buscou ao Senhor na hora do julgamento do crime. Ela ia ser condenada, ela ia ser morta, ela ia ser judiada, ela ia pagar por uma coisa que ela mesma confessa que fez de errado. E ela ia pagar diante do tribunal do crime. Os criminosos iriam julgá-la. Então, naquele momento, ou naqueles momentos, ela invocou a Deus, ela clamou ao Senhor. Mesmo sendo o que era, mesmo vivendo o que estava vivendo, ela clamou ao Senhor e o Senhor a ouviu e a livrou daquela situação. Porque é o que se cumpre na palavra de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quer dizer, Deus aproveita a situação adversa, a mais adversa situação, a pior situação que a pessoa se encontra, Deus aproveita para esperar que aquela criatura venha invocá-lo, só por um momento, por um segundo ou fração de segundo. Ele fica ansioso para ajudar, mas só pode ajudar quando a pessoa o invoca, porque do contrário, ele não quer entrar na vida de ninguém por imposição, pela vontade simplesmente dele. Tem que haver anuência, tem que haver concordância da parte da pessoa e de Deus. E isso se chama fé. É isso que se chama fé. Fé não é religião. Fé não é religião. Religião não é fé. Fé inteligente é quando você segue uma palavra, e não é a palavra de homens, não é a palavra de filósofos, não é a palavra da sabedoria humana, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode voltar vazia. Então, invocai-o enquanto está perto. Foi o caso da Flávia. Ela o invocou e ela teve fé que ele estava ali perto dela e que estava ouvindo o seu clamor. Mas isso não foi suficiente. A Flávia também deixou o seu caminho errado. É o que diz o texto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Converter ao Senhor é mudar de caminho, mudar de direção. Você está indo na direção norte, você quer se converter para o sul, você dá uma guinada de 180 graus. É assim que funciona. Quando a pessoa se converte ao Senhor, ela começa a andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua ética, de acordo com a verdade, de acordo com o caráter de Deus. Aí sim, quando ela deixa por livre e espontânea vontade, então Deus faz o resto. Ele completa a vida da pessoa. O que aconteceu com a Flávia. Então, converta e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Então Deus está sempre pronto para perdoar, independentemente se a pessoa merece ou não. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Não interessa. O que interessa para Deus é que se você o invoca, na hora ele atende o seu clamor. Na hora. Agora mesmo que você está assistindo essa programação, daqui a pouquinho o Bispo Júlio vai fazer a oração, você vai unir com ele a oração, você vai invocar a Deus aí mesmo onde você está, e ele vai ouvir a sua oração, ele vai tirar você dessa situação que você está enfrentando nesse momento. Ele vai fazer isso, porque ele é Deus, para ele nada é impossível, mas para que ele possa interferir na sua vida, você tem que invocá-lo. É a única coisa que ele cobra da gente. Ele não cobra perfeição, ele não cobra santidade, ele não cobra nada. Ele só quer que você esboce ou manifeste
um mínimo de fé nele, que o invoque, para que então ele possa atender o seu clamor. Ele está aí junto de si, está perto de você, está ouvindo você, está vendo a sua situação, mas ele só vai se manifestar na sua vida quando você o invocá-lo. Essa é a realidade. Se você o invoca, então ele, com prazer, vem ao seu encontro e atende a sua necessidade. Mas você tem que fazer a sua parte, para que então ele possa fazer a dele. É assim que funciona. Jesus sempre passou no meio dos aflitos, doentes, enfermos. E quando alguém clamava, na mesma hora ele parava e atendia aquela pessoa. Pode verificar na Bíblia que Jesus não saía impondo as mãos e curando indistintamente, indiscriminadamente as pessoas, não. Ele curava aqueles que o invocavam. Porque ele, Deus, precisa da manifestação da nossa fé para que ele possa, então, interferir na nossa vida. Nós vamos ver um outro testemunho que mostra isso. Mostra exatamente isso. Os testemunhos que nós mostramos aqui, todos eles estão assentados, pautados em cima dessa fé. As pessoas o invocaram e Deus as ouviu. Então, você que está assistindo essa programação, se você o invocá-lo, ele vai atender você. Não interessa se você merece ou não. As religiões dizem assim, você tem que ser bonzinho, você tem que ser piedoso, você não pode fazer o mal. Deus, para se manifestar na vida da gente, ele só precisa da nossa fé. A partir do momento que a gente esboça uma fé nele, imediatamente ele vem ao nosso encontro. É claro que depois que você tiver a experiência com ele, você vai começar a viver de acordo com a vontade dele. Mas antes, inicialmente, ele só quer a manifestação da sua fé. Daqui a pouquinho, a oração com o bispo Júlio Freitas, e você vai participar, você vai ver isso, você vai experimentar isso aí mesmo onde você está. Seja numa cadeia, seja no hospital, em casa, seja na rua, debaixo de um viaduto, onde quer que você esteja, Deus vai se manifestar na sua vida já já com a oração. Mas vamos assistir mais um testemunho da grandeza de Deus. Vamos assisti-lo e aumente o volume aí, porque você vai ver que Deus é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Todos os que o invocam são atendidos, todos os que o invocam com sinceridade, obviamente. Vamos assistir. Às vezes, por não ter ninguém na vida ou não conseguir um relacionamento, sempre me deixou muito inseguro e às vezes fazia eu viver até num mundo de mentiras. E aí eu conheci uma pessoa, já com meus 21 anos, eu até achei que eu ia casar. Só que, por um interveio, aí ela conheceu outra pessoa, esse relacionamento terminou, e aí eu percebi que minha vida estava nela. Né? Porque eu sofria, foram bem assim 3, 4 meses de muito sofrimento, de acordando todos os dias com vontade de vomitar, com diarreia. Eu lembro de uma frase que o psiquiatra falou para mim, que eu não tinha nada, que era uma coisa da minha cabeça, que eu tinha que ser feliz e na época ele até falou uma frase usando Deus, que eu era um filho de Deus, que eu não podia deixar ninguém pisar na minha vida, mas era isso que eu estava fazendo. Né? A minha vida estava na mão dela, então eu deixava ela pisar em mim até o momento que eu falei, quer saber? Não quero mais. Mas aí eu fui para um caminho pior ainda, que foi para bebida, para noite, achando que se eu tivesse mulheres e amigos à minha volta, eu seria feliz. Mas era pior ainda, porque eu chegava à noite, da noitada, muitas vezes bêbado, a cabeça girando no travesseiro, e aquilo um vazio que me dominava. E eu achava que as festas iam suprir esse vazio desse momento, só que só piorava. Porque aí eu tomava às vezes remédio para ansiedade, aí misturava com álcool, é uma mistura que parece uma bomba dentro da gente. E aí foi onde eu fui ficando mais triste ainda. Fui buscar em outras religiões, fui na igreja católica, não sentia nada, aí também fui buscar no centro espírita e
eu achava o lugar extremamente triste e eu começava a refletir dentro de mim assim, poxa, se aqui as pessoas estão buscando um alívio, por que elas não estão aliviadas? Falei, quer saber? Vou viver minha vida e seja o que Deus quiser. E aí foi quando eu comecei a me aproximar muito de hoje quem é a minha esposa, que é a Karine. E eu já comecei a perceber que ela era uma pessoa do bem, uma pessoa pura de coração, que gostava de ajudar as pessoas. Ela sabia muito das minhas frustrações, me dava alguns conselhos, né? Falava um pouco da palavra de Deus, mas ela sempre respeitou muito as minhas opções, porque eu, como muitos, tinha um preconceito enorme com a igreja. E aí me convidava, vem com a gente na reunião de domingo. Tá bom, eu vou, não, pode deixar, eu vou. Aí às vezes eu ia com o coração duro, tentando, eu vou pegar alguma coisa do pastor, porque eu fiz jornalismo, então eu era muito cético com as coisas. Vir pra crer. E aí eu sempre tentava ver alguma coisa, o pastor vai falar alguma coisa que eu já vou jogar na cara dela. Só que não falava. Só que mesmo assim, o coraçãozinho duro. E aí ela parou de me chamar. Parou. Eu até falei assim, agora vai, né? Ela parou de me encher o saco com o negócio da igreja. Só que ela era o contrário. Ela parou de usar a força do braço e começou a usar a força do joelho dela. Ela colocou o meu nome numa campanha. E aí, um belo dia, acho que era quase 2 horas da manhã, eu falei, quer saber, eu vou assistir televisão. Fui pra sala. E aí eu coloquei na TV e tava passando o Fala Que Eu Te Escuto. Eu lembro que o bispo falou assim, vem, faz convite. Eu falei, eu tô vendo isso aqui, eu já não acreditava no acaso. Nunca acreditei no acaso. E aí teve a oração, pega um copo com água, fazer uma oração, você vai dormir em paz. E eu peguei uma garrafinha com água. E eu fiz uma oração ali, sincera. Senhor, não sei nem orar, mas é isso aí. Segunda-feira eu vou lá e seja o que Deus quiser. No domingo à noite eu falei com a minha mãe, mãe, vamos comigo no Templo de Salomão? Quando eu entrei no salão da igreja, eu desabei de chorar. De chorar, e eu não sabia de onde aquilo vinha. O bispo começou a pregar ali aquela palavra que Deus podia mudar a minha vida. E aí eu sei que uma hora ele falou assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Quando eu vi, eu estava lá na frente do altar. E eu lembro que eu saí leve daquela reunião, com a certeza que alguma coisa ia mudar na minha vida. Não sabia o quê. E eu lembro de um convite do bispo na segunda-feira, quarta-feira, vai ter uma reunião com o Bispo Macedo aqui no Templo de Salomão. Vai ser uma bênção. Aí eu falei, quarta-feira, Espírito Santo. Nem sei o que é isso direito, porque para mim o Espírito Santo basicamente era o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não tinha noção da Trindade, da importância do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. E eu quero ver o Bispo Macedo. Mas dentro de mim eu quero ver se esse cara realmente é um homem de Deus. Ou se ele é realmente um charlatão, porque era essa impressão que eu tinha. Na verdade, é essa impressão que o mundo passa pra gente a respeito dele. E aí começou a reunião, ele entrou, ele começou a pregar. Ele falou, ou você é 100% de Deus, ou você não é. E aí eu na cadeira, eu assim, eita, meu Deus, tô lascado, será que eu sou 100% do Senhor? Só que eu não era ainda. Não tinha me batizado nas águas, né? Não conhecia o Espírito Santo, mal sabia o que era o Espírito Santo ainda. E aí ele começou a pregar, fecha os olhos e começou a orar. E aí eu comecei a sentir uma coisa muito diferente. Parecia assim, devia ter quase 10 mil pessoas no Templo de Salomão. Tava cheio. Parecia que tava eu, o Bispo Macedo e o Espírito Santo. E eu comecei a entender que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Que aquela sensação que eu tinha sentido ali era algo formidável, mas ele também ao mesmo tempo pregava e fez eu entender que o Espírito Santo não é um sentimento. Não é tipo, começar a pular de alegria, bater palma, cantar alto. Não. É você ter uma paz dentro de você. Aí foi quando eu comecei a falar, não, aqui é o lugar certo que eu tenho que estar. Foi aqui que Deus me colocou. Aí tudo começou a se juntar na minha cabeça. Eu comecei a colocar também nas mãos de Deus todas as ansiedades, todos os meus medos, todas as minhas frustrações, tudo aquilo que eu achava que não era bom para receber o melhor de Deus. E eu lembro que numa quarta-feira à noite, o pastor falou assim,
vamos entregar nosso jejum, vamos buscar o Espírito Santo. E eu comecei a falar, Senhor, eu não mereço, eu não tenho valor algum, eu não presto para nada. Mas eu sei que pelo seu sacrifício eu posso alcançar a sua misericórdia. E eu entendi que o teu Espírito é o que eu mais preciso. E ali eu tive a confirmação, que ele falou para mim assim, filho, te aceito. Vou mudar a sua vida. E aí eu falei, Senhor, então me usa. Me usa a teu favor. Não sei como, capacidade eu também não tenho. Mas usa a minha vida a teu favor. E aí eu comecei a ter a certeza de que Deus estava dentro de mim. Porque eu tinha paz, eu tinha uma alegria imensurável dentro do meu coração. Parecia que todos os meus problemas, que não eram poucos, começaram a ser solucionados ali. Mas eu sei que os problemas continuavam ali. Só que eu tinha o Espírito Santo para me guiar, para fazer as decisões corretas. E aí eu comecei com essa vontade de ganhar almas. Quero fazer o trabalho dos Anjos da Madrugada, que é um trabalho formidável. Quero evangelizar no albergue, quero falar para os meus funcionários. E aí essa alegria começou a me dominar. E eu lembro que eu dormia bem, comecei a dormir bem, comecei a não ter mais nenhum problema. A gente se casou. Então a gente começou a entender, tanto eu quanto a minha esposa, que o Espírito Santo estava cuidando da gente. Agora eu entendi o que é a prosperidade de Deus. Essa vida com abundância é a alegria do Espírito Santo. É aquele cara que era ansioso, que sofria com insônia, que dependia de pessoas para ser feliz e entender que a minha felicidade está no Espírito Santo. A gente consegue viver bem, a gente consegue ter um casamento abençoado. A minha alegria é falar de Cristo para as pessoas. Sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu falo de Cristo, nunca empurrando religião, porque eu também entendi, pelo Espírito Santo, que religião não leva a lugar nenhum. O que leva a gente para um lugar, e para um lugar bom, e que é o caminho da salvação, é Jesus Cristo. É muito engraçado hoje eu falar da Igreja Universal, né? Porque quando a gente está de fora, a gente só quer olhar as coisas ruins. A gente nunca vai olhar a seriedade do trabalho. Mas hoje que eu estou aqui dentro, hoje que eu faço até parte de um grupo, eu entendo que a preocupação maior da igreja é por almas. E não importa a condição que você tenha. Não importa, você pode estar ali na rua, como um morador de rua. No trabalho de evangelização, a gente às vezes, a gente sempre leva o alimento físico, mas o principal é espiritual para a pessoa. Porque a gente entende que Cristo é o caminho da mudança. Que o Espírito Santo não é um item da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Não, ele é a mudança de vida. Ele é o que Jesus prometeu para mudar a nossa vida. E foi na Igreja Universal que eu conheci isso. Então eu só tenho a agradecer à Igreja Universal por ter me mostrado esse Deus, esse caminho maravilhoso. Para quem falava mal, hoje é só agradecimento. Jesus curava, libertava, dava pão aos famintos. Mas nada lhe dava mais prazer do que ensinar. Sua palavra impacta vidas. Muda comportamento e atitudes. Salva o mais perdido. Se você tem interesse em aprender mais da Palavra de Deus e absorver os seus ensinamentos, participe da Escola da Fé Inteligente, o verdadeiro alimento para a sua vida. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Traga a sua Bíblia. Rumo à terra prometida por Deus, a primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar era Jericó. Mas como avançar se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra?
A história se repete nos nossos dias. Problemas têm surgido como verdadeiras muralhas, impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estamos na Semana da Queda das Muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu liguei a televisão, estava passando a programação. Eu lembro como hoje. Tinha uma moça falando, né? De tudo que eu estava passando. A mesma situação. E que teve jeito para ela. Falei, olha, se esse Deus existe, é onde hoje não passa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org, pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Olha, daqui a pouquinho, já, nós vamos fazer oração por você. O Bispo Júlio Freitas já está a postos, preparado para orar, interceder a Deus por você e com você. Você também vai fazer a sua parte. Você vai falar com Deus, porque ninguém conhece a sua dor senão você e Deus, não é verdade? Então você tem que falar para Ele exatamente o que você está passando. Daqui a pouquinho, espera mais só esse testemunho que vai mostrar para você o poder de Deus e em seguida vamos entrar em oração, por favor. Meu nome é Karina, eu tenho 24 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade e com isso vieram muitos problemas. Minha mãe
precisava trabalhar para sustentar aqueles filhos. E vendo tudo isso, ela também arrumou outro relacionamento. E foi muito sofrimento, tinha muitas brigas dentro de casa, em referente à relação deles. E aquilo me afetava diretamente. E eu ficava com muita raiva mesmo de tudo que estava acontecendo. E eu comecei a me envolver com outras pessoas fora de casa. E essas pessoas, elas me apresentavam bebida. Então eu pegava meus problemas e eu contava para eles. E eles me entendiam. Só que dessa forma era ruim para mim, porque eu comecei a ser uma pessoa muito violenta junto com eles. Então, nesse grupo de amigos, a gente fazia muito bullying e a gente se envolvia com muita confusão dentro da escola. Eu brigava com motivo bobo de a pessoa olhar para minha cara e eu já partir para cima. Então, tudo era motivo de eu brigar. Eu chegava em casa, eu tinha muito medo de ficar sozinha porque eu sentia a presença de algo ruim perto de mim. Eu via vulto, eu via muitas vozes de me fazer coisas ruins, de me cortar, de me matar. Então, e essas vozes, elas vinham até mim e me sentia muito mal. Foi então quando minha mãe, ela começou a ir para a igreja. Eu vi muita mudança dela, porque ela não era mais aquela pessoa nervosa dentro de casa. As brigas dentro de casa já começou a parar. Então, eu vi aquela mudança. Eu comecei a frequentar no início a igreja. Foi um dia que eu cheguei na igreja e eu não aguentava mais, porque era um sofrimento que eu tinha. Eu cheguei em um obreiro e pedi ajuda. E ele estava falando para mim que se eu quisesse uma nova vida, eu tinha que deixar a velha vida para trás. E eu decidi ali que eu ia me batizar nas águas e eu ia deixar aquela velha Karina, aquela raiva que eu tinha dentro de mim, de toda aquela situação, do meu padrasto, que eu tinha muita raiva dele. Eu deixei aquilo para trás e aquele dia foi uma nova criatura mesmo que saiu da igreja. Ali começou a minha jornada na fé. Eu comecei a olhar para Deus de uma forma diferente. Não que Ele estava me julgando pelo que eu fiz, mas que Ele estava me dando uma nova oportunidade de viver. Então eu comecei a minha caminhada, comecei a ser uma nova pessoa, né? Mudei os meus conceitos que eu tinha contra a minha família, só que não era o suficiente, porque eu mudei a minha postura de viver, mas o vazio que estava dentro de mim ainda existia. E foi me apresentado o Espírito Santo. Foi uma proposta para mim que eu agarrei com todas as minhas forças. Tinha algumas amizades que elas não condiziam, né? Não me ajudava na fé. E Deus me falou que eu tinha que abandonar aquelas amizades. E aí foi o que eu fiz. Então eu queria mesmo aquele Espírito Santo. Deus é o pão da vida. E quem for até Ele não terá mais fome nem sede. E eu estava esperando aquilo, porque realmente eu tinha fome e sede de ser feliz. E aí eu fui com toda a minha força e recebi o Espírito Santo nesse dia. E fez a transformação, porque aquele vazio que tinha dentro de mim já não existia mais. Aquela Karina preto e branco já era colorido, já era diferente. Ali teve uma alegria sem fim. E a minha vontade era gritar: gente, realmente eu encontrei Jesus, Jesus está aqui. Nunca mais acabou aquela alegria. Então tudo mudou. A Karina que era triste, a Karina que tinha angústia, via vulto. Hoje não. Hoje eu tenho essa alegria e eu quero passar isso para as pessoas. Eu quero mostrar que Deus pode mudar também elas, pode mudar a vida delas como mudou a minha. A minha família hoje está transformada. Minha mãe, ela tem um bom casamento agora. Meus irmãos também têm um bom casamento. Todo mundo está muito bem. Nossa vida financeira está bem. Não tem problema nenhum. O que eu quero, eu posso comer. O que eu quero comprar, eu posso comprar. Não tenho dificuldade nenhuma dentro de casa, assim. Tudo mudou. Mudou por completo.
Olha, a Igreja Universal para mim foi a porta da minha salvação, assim, porque foi o que mostrou para mim que Deus, ele estava ali, né? Era só eu correr para os braços dele, mas ele sempre esteve ali. Então foi uma oportunidade que eu tive para mudar de vida, de verdade, para enxergar o que era a vida. Eu não tive muita presença do meu pai na minha infância, mas o Espírito Santo, ele completou tudo isso. E ele é muito importante, porque antes eu ficava procurando a quem falar as coisas, eu procurava a quem ser ou me inspirar. E o Espírito Santo me ajuda com tudo isso até hoje, porque ele é o meu tudo. Eu posso perder tudo, posso não ter nada agora, mas ele me completa. Graças a Deus, estas pessoas invocaram a esse Deus vivo, maravilhoso, que o bispo mencionou no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode achá-lo aí agora. Você pode, inclusive, buscá-lo em oração. E disse, invocai-o enquanto está perto. Ele está aí pertinho de você. E agora nós vamos falar com ele. Se possível, prepare o seu copo com água, feche os seus olhos e vamos falar com aquele que entende a nossa dor e vai resgatar, mudar a sua situação a partir de agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Meu Pai, o Senhor é o socorro para aqueles que te invocam, para aqueles que te buscam. E agora, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e se importa com esta pessoa, que aparentemente a família, a sociedade, os amigos, não se importam, não se preocupam, não se dão conta da sua dor, das suas necessidades, mesmo porque as pessoas não sabem o que ele carrega dentro de si. Mas agora ela fala contigo. Ele decide ficar de joelhos e colocar para fora toda essa angústia, toda essa tristeza, toda esta amargura que carrega no seu espírito, na sua alma. Fale, meu amigo. Ele está aí agora, segurando nas suas mãos, dizendo, como um pai que segura nas mãos do filho e diz, fala comigo, conta para mim, o que você está passando? Qual é a sua necessidade? Por que você está assim, triste, desanimado, irritada? Desabafe, meu amigo. Desabafe com aquele que não vai lhe censurar. Meu Pai, o Senhor nunca rejeitou a ninguém. Todos que foram a Ti, mesmo com intenções más, o Senhor os recebeu, o Senhor os ouviu, o Senhor os instruiu, e os sinceros o Senhor tocou e libertou. Então toca agora, liberta agora esta pessoa que decide te invocar no presídio, ele está no trabalho, em casa, no carro, não importa o lugar. Meu amigo, se possível, você que está nos assistindo pela TV ou pelo computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Essa palavra é viva e ela não voltará vazia, pois foi o Espírito Santo que disse, buscai ao Senhor. Ele está perto, Ele não está longe, está aí diante de você.
tão certo, meu Deus, como eu seguro esta Bíblia em mãos, o Senhor agora toca neste corpo desenganado por uma dor, um tumor, uma infecção, e o Senhor cura o doente agora. Esse viciado, esta pessoa que tem sido escrava dos vícios, é liberto agora. Os grilhões dos vícios são quebrados agora. A opressão, o pensamento de suicídio, de deixar tudo e fugir. Em o nome de Jesus, diga agora, todo mal. Coloque as mãos sobre o seu peito, coloque as mãos sobre o seu coração, faça uma pressão e diga: todo mal, saia! Respire profundo, seja livre de todo mal que lhe oprimia e causava o vício, a doença, a depressão. Obrigado, meu Senhor. Receba a vida desta pessoa que agora tem uma experiência contigo. Consagre este copo com água como um ponto de contato e traga a paz como sinal do teu perdão. Levante, meu amigo, o copo o mais alto que você puder. Meu Deus, que esta água traga o refrigério, a força para esta pessoa te buscar e a coragem para te obedecer. Em nome de Jesus é a minha oração. Beba, participemos juntos. Receba a resposta à sua oração. Graças a Deus. Amém. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desperta, Brasil. Se você não buscar ao Deus vivo, a tua independência nunca acontecerá. Essa é a verdade. Nós estamos lutando contra os problemas impossíveis, os problemas considerados antigos, problemas crônicos, esteja ele relacionado à sua vida conjugal, à sua vida profissional, à sua vida familiar, à sua vida espiritual, à sua saúde. Os casos verídicos aqui exibidos neste programa prova para você que só Deus e mais ninguém pode fazer estas pessoas libertas, transformadas, saudáveis, equilibradas. Hoje, estas pessoas são possuídas pelo Espírito do Altíssimo. Esta é a proposta desse propósito de fé que nós estamos vivendo. 7 dias para Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que veio ao chão. As muralhas ruíram e o povo de Deus subiu e possuiu a terra prometida. Esse problema impossível, esse problema antigo, esse problema grave, esse problema considerado pelos especialistas e conhecidos seus como um caso perdido, para Deus, meu amigo, vai cair. Este problema vai ser resolvido durante esta semana. Vá ao Universal mais próximo da sua casa. Aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, domingo, às 18 horas, estaremos aqui juntos, dando o nosso grito de guerra. Vamos tocar as trombetas e vamos dar o nosso grito de guerra. Eia! Subamos e possuamos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.